paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Boa noite e a paz do Senhor para todos que estão conosco. A partir de agora, mais um programa de volta para a palavra. Nessa noite nós vamos estar continuando o nosso tema que nós iniciamos no programa passado, que nós iniciamos a introduzir aqui a doutrina da fé, a doutrina bíblica. Ficamos, Erivelta, semana passada com as introduções na parte de etimologia da palavra, né? E hoje a gente vai dar mais uma sequência a esse tão importante tema e tão esquecido pela maioria das pessoas. Exatamente, entrando com os textos bíblicos, porque a base é a Bíblia, né? O programa aqui é de volta para a palavra e nossa base são as escrituras sagradas. Tem o ensinamento da verdade, todo o conteúdo da verdade que pode conduzir o homem à vida eterna. E essa doutrina é importante, está na Bíblia, Jesus ensinou, e é preciso conhecê-la para que você escape de ir parar neste horrível lugar. Porque o escape existe, para isso Jesus veio. Salvação, quer dizer, livramento da condenação eterna. Livramento de um juízo sobre os pecados ao qual os seres humanos estão praticando e são responsáveis por isso. Mas Deus, pelo seu muito amor, enviou Jesus para nos dar um escape, essa salvação tão gloriosa, tão grande salvação. Glória a Deus. E como de costume, Erivelto, nós vamos ler aquele textinho, aqueles textos que está em Mateus 10:28, Apocalipse 14:10 e Apocalipse 21:8, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apocalipse 14:10 diz assim: Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 21:8 diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 3 versículos aqui que trata desse tema, Erivelto, para a gente continuar o nosso papo bíblico do dia de hoje, excepcionalmente hoje, porque nós não vamos poder fazer essa live amanhã, mas se Deus quiser, nós no próximo outro domingo de amanhã à 8 nós estaremos no horário normal e no dia de costume. É isso, Erivelto? Exatamente, com a graça de Deus, nós estamos aqui. E note que Jesus é quem falou, né? Em Mateus 10:28, Jesus está falando de uma situação que, ao enviar os discípulos, Jesus mostrou também os perigos que havia. Como há perigos aqui no mundo para os cristãos. Mas só que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Jesus diz: temer aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma neste lugar, o inferno. Entre outras doutrinas bíblicas que a palavra nos traz, Erivelto, essa aqui que nós estamos tratando, ela é uma das mais impopulares, né? Porque trata de quê? Trata da condenação dos ímpios, né? E aí, Erivelto, ela nos traz à mente
a realidade, uma realidade interessante de que após a morte, que é um assunto que as pessoas não gostam de tratar, né? Após a morte, falar de morte, etc. Né? Mas a verdade é que todos nós estamos caminhando para um dia nos encontrarmos com a tal morte, né? E aí, após a morte, do contrário do que muitos falam, Erivel, que muita gente, a maioria das pessoas acreditam que piamente que toda pessoa vai para o céu, né? Só que a Bíblia nos ensina que nem todos desfrutarão, né, da presença eterna de Deus. Nem todos, né? Essa é a falsa doutrina que existe, né? Chamada de universalismo, que ensina isso e que não bate com as palavras de Jesus. Porque Jesus diz, um dos textos em que ele menciona isso claramente, em Mateus capítulo 25, quando ele fala dos justos e dos ímpios. Aí ele diz a respeito dos justos, virão estes para a vida eterna, e aqueles, os ímpios, para a condenação eterna. Então, é um assunto que não é popular. Muitas pessoas não acreditam que o inferno existe para o prejuízo delas. Porque existe e as pessoas, aquele que não colocar sua vida nas mãos de Deus, entregar sua vida a Cristo para ter o perdão dos pecados, estará caminhando para este lugar como Jesus ensinou. Não somos nós que dizemos que fulano ou beltrano vai. Jesus que ensinou que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e assim morrerem nos seus pecados, irão para esta condenação, passarão pelo juízo final e então serão levados a esta condição horrível, separamento eterno de Deus e sofrimento também. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui, antes de continuar, é que nós somos cristãos. Eu e Erivel somos cristãos e cremos na Bíblia. A Bíblia, ela nos assegura de que essa doutrina ela é verdadeira e que existe vários textos bíblicos que vão dar base, vamos dizer assim, para essa fala que nós estamos tendo aqui no nosso programa. Uma coisa que também a gente não anda interessado, né, é que a gente se torna assim tão popular. Né? Eu não vou aqui dizer que nós somos dois vamos chamar aqui dois velhos chatos. Não. O que nós queremos é mostrar a quem nos escuta e a todos que porventura venham a nos ver e nos ouvir através das mídias sociais que nós temos, assegurar o conteúdo real da doutrina bíblica para as pessoas. E mesmo que ela seja impopular como essa, ela é bíblica e ela precisa ser falada. Né? A Bíblia ensina que toda pessoa é culpada de pecado. Pecado é um assunto que a gente tratou aí nos programas passados, né? Mas tem vínculo direto com isto que nós estamos tratando aqui agora. E como a Bíblia ensina que toda pessoa é culpada de pecado, eu quero ler aqui um texto, porque o programa de Volta para a Palavra não pode faltar palavra. É Bíblia. É Bíblia, tem que ter Bíblia. Então, nós vamos ler aqui a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 23, está escrito aí para nós, né? Que diz assim: como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam.
veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha só que descrição que o apóstolo Paulo fez. Isso é uma descrição da vida das pessoas ímpias. O mundão está cheio disso aí, né? Nós não estamos falando de nada estranho. Nós não estamos falando aqui de fantasia nenhuma. Nós estamos falando do que está acontecendo aí no mundo afora. E isso aqui, o certo escritor diz que isso aqui era um veredito divino sobre a pecaminosidade humana, irmão. Isso aqui é só um dos também, o Alexandre Silva está conosco aqui hoje. Deus abençoe. A Bíblia, esse texto longo que a gente leu aqui, eu digo longo porque as pessoas às vezes acham que é muito longo, né? Mas ele dá uma definição da culpabilidade das pessoas diante de Deus. Nós temos um Deus que está nos céus, nos mais altos céus, que não compactua com o pecado. E ele, através de sua palavra, deixou claro que todos são culpados de pecado diante de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui nessa carta, ele começa dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer. Inclusive nós aqui. Nós não somos aqui a última bolacha do pacote, né? Nós também carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Hoje nós podemos dizer que somos salvos por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Se nós cremos, confessamos os nossos pecados a Ele, Ele nos perdoou e hoje nós, pela graça, procuramos viver uma vida que glorifique a Deus. Mas a realidade, da vida das pessoas é que todos estão sentenciados de culpa diante de Deus. E esse texto, ele dá assim um relato bem interessante, né, que ele diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Aí alguém pode dizer lá do outro lado: mas eu busco Deus, né? Eu amo Jesus. Já ouvi muita gente dizer, né? Mas como é que você busca Deus? Você busca Deus em espírito e em verdade? Ou você busca Deus de acordo com o que os sistemas religiosos têm procurado colocar dentro da cabeça das pessoas? Não é isso? É isso. E esta doutrina do inferno, ela está no esquema geral da Bíblia, todo o sistema doutrinário da Bíblia relacionado com Deus. Porque Deus é amor, mas é justiça também. E aí eu faço a pergunta: seria Deus justo em salvar todo mundo, levar todos para o céu,
sem que houvesse arrependimento, sem que a lei dele fosse satisfeita, sem que o homem cumprisse o seu dever de satisfazer a lei divina, em obedecê-la em todas as coisas. Seria justo Deus fazer isso? Deus seria contrário a si próprio. Deus não é contrário a si próprio. Então, o amor de Deus exige para salvá-lo, para nos salvar. Mas isso é justiça também. Porque a justiça de Deus não pode negar a sua fidelidade e não pode ir contra a sua palavra, a qual ele decretou. Que assim será se os homens não se arrependerem nem crerem Jesus. Você faz essa colocação aí agora, eu observo que você coloca de forma bíblica, né, a pessoa de Deus. Porque enquanto você falar aqui, eu pensar aqui, hoje, em muitas situações, em vários lugares, Deus, ele tem sido apresentado de forma muito equivocada. As pessoas têm apresentado um Deus, um Deus que é subserviente ao ser humano que ele criou. Ou seja, é um Deus que está no mais alto dos céus, ou não sei nem se as pessoas creem na estar no mais alto do céu, mas é um Deus tipo gênio da lâmpada, né? Alguém que está presente para alguém clamar a ele, só para ele resolver os problemas temporais que essa pessoa tem de vez em quando ele mesmo não consegue resolver. Essa visão de um Deus assim é uma visão distorcida, equivocada, diferente do que a palavra de Deus ensina. A Bíblia ensina que existe um Deus, um único Deus, que é maior do que tudo, do que todos, porque ele é o Criador de tudo e de todos. Então ele pode e tem poder e autoridade para dizer o que nós estamos lendo aqui para nós, os seres humanos. Nós somos criaturas suas. Nós somos criados por ele. E em algum momento da vida, no começo, houve um pecado, um erro contra Deus, do qual também todos nós herdamos desde lá e vivemos praticamente da mesma forma hoje. Claro que aquele que entregou a vida a Jesus Cristo procura viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Mas as pessoas estão cada uma por si. Por isso que o texto diz aqui, ó, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Que inutilidade é essa que Paulo está falando aqui? É a inutilidade de não atingir o alvo que Deus estabeleceu para que o ser humano alcançasse. Não é isso? Exatamente. Então, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aí alguém pode dizer, como não há ninguém que faça o bem? Eu conheço tanta gente, né, que pratica coisas boas, faz boas ações, e etc, etc. Sim, existem essas pessoas e devem continuar praticando. Porém, nós estamos falando de coisas espirituais, da qual essas coisas boas que as pessoas dizem que praticam, elas não vão contar, como é que eu posso dizer aquele de forma positiva para a justificação e salvação de tal pessoa que pratica essa coisa boa que nós chamamos aqui na face da terra. É porque esse texto é uma visão geral da humanidade sobre o pecado. Quando Deus olha para a humanidade sobre o pecado, através dos nossos pecados, então ele não vê quem faça o bem, porque todos somos pecadores. É nesse sentido que Deus diz que não há quem faça o bem, porque o bem maior que nós só podemos fazer mediante a palavra de Deus. O bem maior, crer em Jesus como Salvador, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Só depois que a gente entrega a vida a Cristo, o Espírito Santo possa morar em nosso coração, transforma o nosso caráter, aí nós podemos fazer coisas que agradam a Deus, não para conquistar a salvação, mas como fruto da fé que temos em Deus. Então, olhando pela ótica do pecado, pela visão humana do pecado, a humanidade sobre o pecado,
É nesse sentido que Deus diz que não há quem busca Ele e não há quem faça o bem. Que é um entendimento correto do que a Escritura está falando, do que você está dizendo, né? E aí ele segue ainda, né? Eu ia sair desse texto agora, mas aqui o versículo 14 do texto diz assim, aliás, o 13, suas gargantas são como um túmulo aberto. Olha só a comparação. Com suas línguas enganam, né? Aí a pergunta é, você que está do outro lado, você é totalmente verdadeiro, né? Como é que você está diante de Deus? Veneno de serpentes está em seus lábios. Às vezes a pessoa é tão boazinha, mas só precisa acontecer alguma coisa que a contrarie, né? Em outra linguagem, piso no calo, né? Que a gente vai saber quem é a pessoa. E aí a Bíblia diz assim, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Já parou para ouvir as pessoas que estão hoje? Como é que elas estão, né? A Bíblia diz assim, seus pés são ágeis para derramar sangue. Eita, como hoje é fácil alguém tirar a vida das outras pessoas, né? Independente do que elas tenham praticado ou não praticado, né? É a linguagem pornográfica, a linguagem depravada está revelando a depravação moral do seu Então, a Bíblia ensina que toda pessoa é culpada de pecado. O pecado é o quê? O pecado é escolher antes o nosso próprio caminho do que o de Deus. É rebelião contra Deus quando alguém resolve fazer a sua própria vontade, quando ele sabe que a vontade de Deus é diferente da dele para o melhor, né? E num sentido real, quando a pessoa peca, isso é um ataque contra a santidade de Deus. É uma coisa que a maioria... Sim, pode ser. Muitos não pensam, nem mesmo cristãos, a maioria, às vezes não pensam nisso. O pecado fere a santidade de Deus. Por que fere a santidade de Deus? Deus é santo, quer dizer, Deus é separado. Então, Deus nos criou para sermos dele. Deus nos criou para sermos santos. Então, tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, Deus se ofende com isso. Porque Deus não nos criou para sermos perversos. Deus não nos criou para nós atentarmos contra a santidade de Deus. As pessoas não param para pensar que o pecado causa a ira de Deus. O pecado causa porque o pecado é de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Satanás foi que gerou o pecado nos homens e continua gerando. E todas essas características que Paulo mencionou com respeito à pecaminosidade geral da humanidade, dos que estão sem Cristo, dos que estão ainda vivendo debaixo do pecado e que não acertaram sua vida com Deus, isto alinha as pessoas com o diabo. Permita dizer isso, sinceramente. As ações do ser humano, divorciado da vontade de Deus, alinha as pessoas com o diabo. Por essa razão, é que Jesus disse, adiantando aqui, que não fala desse ponto depois, né? Aí dando só um toque aqui, Jesus disse que fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que se alinham com ele nessas práticas vão receber mesmo sentença. Irmã Cícera Santos está conosco. Deus abençoe, meu irmão. Paz do Senhor para você. Boa noite. É forte, né? Como diria alguém. Aí, né? É forte, mas é verdade. Mas seguindo aqui, essa fala sua agora, é a verdade que as pessoas precisam saber, né? Porque salvo as exceções, né, que não são muitas exceções, dificilmente vai se ouvir falar sobre isso. E que existe um Deus no céu que não compactou com o pecado, né?
E quando eu disse aqui que o pecado é rebelião contra Deus, e no sentido real é um ataque contra a santidade de Deus, a gente observa o texto. Olha só isso aqui. Bem conhecido, eu vou ler do 16 ao 21. João 3, 16 ao 21. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, quando você lê esse texto que é bem conhecido, de João 3,16 adiante, geralmente as pessoas gostam mais só da parte de João 3,16 que diz, né, que Deus amou o mundo. Glória a Deus, Deus amou o mundo. E eu jamais vou querer que Deus não ame o mundo. Deus ama o mundo, mas isso aqui também mostra o perigo que as pessoas estão correndo por viver uma vida de pecado longe de Deus. Porque no final, como ele já colocou aqui, vai haver uma prestação de contas, sim. E existe um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também serão colocados lá todos os que desobedecem a Deus e vivem uma vida de pecado deliberadamente. Isso não é popular, isso é uma doutrina que boa parte da liderança cristã do mundo não quer falar, porque primeiro, né, o povo vai embora. Segundo, a arrecadação cai. Terceiro, ele se torna impopular. Então, a maioria dos líderes cristãos hoje não quer se tornar impopular, ele não quer que a arrecadação caia e quer manter um lugar cheio, né? Mas com isto, estão colaborando, infelizmente, com o inimigo das nossas almas. Porque o diabo quer que você não saiba dessas coisas. Satanás não quer que você saiba que o inferno existe, que você sem Cristo está caminhando para ele. Ele não quer, é uma coisa que ele não quer. Então é uma coisa que ele é contra. E os líderes cristãos que estão omissos em não falar essas verdades, eles vão responder por isso dentro de Deus. Olha só, vamos seguir aqui nesse pensamento. Porque, olha, quando eu disse que o pecado é escolher antes do nosso próprio caminho, aliás, o nosso próprio caminho do que o de Deus, né? E que pecado é rebelião contra Deus. E no sentido real, é um ataque da santidade de Deus. Mas nós lemos João 3, 16 a 21, né? Por que essa fala anterior é justificada pelo texto que a gente lê? Porque Deus, ele é justo e ele é reto, bem como amoroso. O grande problema que a gente tem hoje é que, quando se trata de atributos de Deus na doutrina bíblica, são poucos os que são mencionados e falados. E aí as pessoas ficam só com uma parte e desconhecem as outras ou ignoram as outras, e por isso o entendimento fica prejudicado, né? Outra coisa, irmão Jorge, a maioria das pessoas não entende o amor de Deus. Pensam no amor de Deus, tipo um pai bonachão, que passa a mão na cabeça dos filhos todos. Mas não é assim. Tanto o amor de Deus como a justiça de Deus, ele se relaciona com o ser humano através da palavra. Quando o homem obedece a Deus, ele é alvo desse amor. Ele é cuidado por esse amor. Ele é abençoado por esse amor. Mas quando o homem despreza essa palavra, despreza do próprio Deus,
Então Deus não pode agir na base do amor, quem é rebelde contra ele. A linguagem é forte, mas é bíblica. Esse capítulo 3 aqui, cujo texto aqui parte dele foi mencionado há pouco pelo irmão Jorge, termina assim: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas o que se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Então as pessoas, mas como é que pode Deus? É a justiça de Deus. O que Jesus sofreu na cruz, você acha que foi pouca coisa? Para cumprir a lei de Deus, a exigência da justiça de Deus, uma vida reta, uma vida santa, ainda morrer daquele jeito. E você acha que Deus vai exigir menos de você, que é pecador, e que muitas vezes nem para considerar essas verdades? A Bíblia nos ensina que Deus, Ele é justo e é reto, bem como amoroso. Ele é do amor, Ele é tão grande que tem nos suportado. Digo nos porque eu estou incluído, Ele Deus está incluído, você que está me ouvindo, está incluído. E as demais pessoas que muitas vezes estão praticando coisas horríveis, mas Deus ainda tem tido paciência com essas pessoas. Mas uma coisa é certa, Erivelto, Deus não pode meramente fazer vista grossa para o nosso pecado. Não pode. Aí cabe uma pergunta aqui agora. Poderia Deus ser realmente justo se Ele não fizesse nada sobre os ataques contra a sua santidade? Será que ele é totalmente justo? Não. Se os seres humanos, que são aqueles que pecam, atacam a santidade de Deus, e Deus não fizesse nada contra isso, Ele seria justo o suficiente? Eu acredito que não. A Bíblia, ela ensina que nossos pecados merecem a penalidade da morte. Se nós lermos Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, lá está escrito o seguinte: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Isso é um texto do Antigo Testamento. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 6, que é bem conhecido por nós, versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe isso. O que é o salário do pecado? O salário do pecado é a recompensa do pecado. Quando alguém peca, ninguém fica insosso, vamos dizer assim, quando ele pratica o pecado. Verdade. Nós, ao falar nessas coisas, o nosso propósito é o amor das vossas almas. Por amor das vossas almas, creia nisso. É por amor da sua alma que está me assistindo. É por amor das vossas almas. E Deus, muita gente fala, mas por que Deus não está comigo? Porque Deus não faz isso que faz antigamente. O tempo da lei era uma coisa. Nós já estamos no tempo da graça. E talvez por isso é que muitos abusam da graça. Deus está tolerando os pecados dos homens, mas a seu tempo Ele vai agir, julgando os homens. E de vez em quando Deus faz juízo sobre a terra. Algum acontecimento, permissão de Deus pelo pecado. Nós temos essa grande epidemia aí. E algumas pessoas perguntam por que Deus não fez alguma coisa. Deus está sendo impedido de agir de uma maneira abrangente, como os homens gostariam, por causa do pecado dos seres humanos. Então Ele tem que permitir essa consequência. Isso aí que você está falando, eu acho interessante, que a gente já está aí quase 2 anos, né, de pandemia. E desde o princípio disso, eu digo a alguns irmãos nas lives que a gente faz, eu digo, olhe, as pessoas
não aprenderam a lição que a pandemia trouxe. E a gente vê aí o resultado hoje com essa abertura que está tendo, que diminuiu a quantidade de gente infectada, morrendo e etc. As pessoas estão em busca de quê? Em busca de continuar vivendo do jeito que viviam antes. Continuar praticando os mesmos pecados que eram praticados antes. E Deus ainda tolera, Alejandro, mas eu vou ser um pouco incisivo, mais ainda do que você foi no que você disse. Você falou da parte final do julgamento, porque vai existir esse julgamento. Deus vai sentenciar sim o pecador que não se arrependeu, que mesmo sabendo de todas essas verdades, mesmo tendo recebido todos esses alertas que é dado na face da terra, não só por nós aqui, mas por muitos homens de Deus e mulheres de Deus, tem simplesmente ignorado e não levado em consideração o que é dele. Um dia isso vai ser colocado sobre a mesa, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, Deus anda agindo sim já agora. Deus age hoje. Ninguém fica pensando, entendeu? Que Deus não toca, que Deus não faz alguma coisa que venha a ser desagradável para o ser humano, não. Ele faz sim. Deus, ele age hoje sim. Agora, a finalização de todas as coisas vai ser pesada. Muito mais pesada do que o que é hoje, né? Observe o que é que a palavra de Deus diz em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Está lá o apóstolo Paulo, lá em Atenas, né? Em Atenas, não foi enganado, Atenas. Num lugar lá chamado Areópago, né, que era onde as pessoas se reuniam para deliberar algumas coisas. E lá na altura do seu discurso, da sua pregação, ele vai dizer assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dos mortos. Olha só que coisa tremenda. Paulo estava no meio das pessoas cultas e eruditas daquele tempo, lá em Atenas, na Grécia, né? E ele diz: Deus não levou em conta a ignorância, chamou a filosofia toda de ignorância, né? Mas aí o que eu acho interessante no texto que diz, ele ordena, né, que todos, em todo lugar, se arrependam. Notem bem, arrependimento é um mandamento. Será que você já parou para pensar nisso? Que arrependimento é um mandamento, e quando a pessoa não cumpre o mandamento, está desfazendo de Deus. As pessoas não estão pensando dessa forma, não. É um descaso. A maioria das pessoas... Arrependei-vos de várias vezes, né? Arrependei-vos é imperativo. O verbo está no imperativo, é mandamento. Você está fazendo uma colocação de extrema importância. Por quê? No princípio, já hoje aqui, eu disse que como é que estava se colocando, se apresentando Deus. As pessoas têm uma ideia equivocada de Deus, de que Deus é como se fosse, como eu coloquei, pai bonachão, né? Na linguagem que ele usou aqui. Deus é Deus. Ele é o maior ser do universo. Ele merece e tem o direito de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Então, não se admite, entendeu, que as pessoas têm um Deus como que se fosse um igual a ele. Não se admite isso, Alejandro. Por quê? Porque quando a gente lê a Escritura, como a gente está lendo aqui agora, está o apóstolo Paulo apresentando Deus para os filósofos, até porque no contexto aqui desse texto, Paulo
vindo de outra cidade, chega em Atenas, espera nos convés, dá uma volta na cidade e encontra altar para todo tipo de Deus que se imagina, Deus de D maiúsculo. Em cada esquina praticamente tinha um. D minúsculo. Né? D minúsculo, né? D minúsculo. Em cada esquina tinha um. E ele fica perturbado com aquilo, aquela situação de ignorância espiritual que aquele povo daquele lugar vivia, que já estava espalhado no mundo todo, até porque dentro do Império Romano tinha muita coisa disso aí. Mas não é nesse tema que a gente quer falar, isso é só para a gente contextualizar aqui. Aí ele vai falar, né, de que Deus tem tido, vamos dizer, tolerância, paciência com a ignorância do conhecimento a respeito dele mesmo que as pessoas têm. Hoje há uma responsabilidade sobre nós de apresentarmos Deus de acordo com a revelação que Ele deixou na sua palavra dele mesmo. Nós não podemos, Erivaldo, ser irresponsáveis ao ponto de não apresentarmos Deus como Ele é, como a Escritura revela. Exatamente. É um pecado nosso se nós formos apresentar o Deus self-service, né? O Deus utilitário. Porque não é isso. Eu creio firmemente que Deus resolve problemas, porque Ele já resolveu problemas. Só que Ele já vai resolver problemas quando nós não pudermos agir e por necessidade. Deus promete suprir necessidade. Agora, capricho, vontade do ser humano, aí não é com Ele. Deleite do ser humano, nem a hora que Ele não vai atender. Mas necessidade, Ele vai atender. É o que Ele cuida de nós. Então a gente tem que ver que arrepender-se é um mandamento de Deus. Eu não posso enxergar de outra forma. E outra, arrependimento não é remorso. Né? Porque tem pessoas, que sentem remorso. Ele não se arrependeu de verdade, porque quem se arrepende, ele sente o peso daquela culpa e ele vai se voltar ao caminho contrário que ele vinha trilhando antes desse arrependimento. Já uma pessoa que sente remorso, ele até se entristece com alguma coisa que fez, mas daqui a pouco se esquece e continua fazendo. É isso que acontece com quem tem remorso. Quem se arrepende, abandona o pecado. Então Deus, um pré-requisito para que você tenha comunhão com Deus é arrepender-se dos seus pecados. E isso não sou eu, Jorge, que estou dizendo para você. Não é eu que estou ordenando. É Deus através de sua palavra. Porque quando Paulo fala isso lá em Atenas, na época que ele falou isso aqui, ele vai dizer no versículo 31, né? Pois estabeleceu. Quem estabeleceu? Deus. Um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Olhe, a ressurreição de Jesus Cristo é o endossamento de Deus para que o ser humano creia que Ele foi a pessoa que Deus enviou ao mundo para ser responsável pelo, vou usar uma palavra fácil aqui, Erivelto, responsável pelo reencaminhamento, isso que eu falar fácil, não entendendo, falando difícil, né? O reencaminhamento da pessoa para o caminho de Deus. Porque as pessoas, por mais boas que elas achem que são, mas se elas não têm Jesus Cristo como Salvador ainda, essas pessoas estão trilhando o caminho do pecado e da perdição. Inclusive a palavra convertei-vos, né? Isso. Convertei-vos, que é outro mandamento paralelo a arrependei-vos. Arrependei-vos é mudar de mente. Mudando de mente, logicamente, se muda de atitude,
É impossível você mudar de mente, você mudar de atitude. Porque a mente comanda seus atos. E converter tem o significado de voltar, tornar para Deus. Então é reencaminhamento mesmo. Tornar, por quê? Porque as pessoas estão longe de Deus. Só que as pessoas estão tão anestesiadas pelo pecado que eles acreditam que estão vivendo para agradar a Deus, mergulhados no pecado. E quando eu digo pecado, eu não estou falando somente de quem é consumidor de droga, de bebida alcoólica, e etc. Não, eu estou falando de toda pessoa. Porque mesmo que a pessoa não ande praticando nada disso que nós estamos falando aqui, ela continua na incredulidade. E um dos pecados que tem condenado, Erivelto, e vai continuar condenando as pessoas, é aquele de não crer em Jesus como o Filho unigênito de Deus que veio morrer no lugar dos pecadores para que eles possam, através de Jesus Cristo, receber o perdão dos pecados e viver uma vida para Deus. Este é o pior pecado. Porque a incredulidade desonra, uma desonra para Deus. E agora eu faço a colocação aqui. Se uma pessoa na face da terra cometesse apenas um pecado, irmão Jorge, e essa pessoa morresse sem se arrepender, igualmente seria julgado por seus pecados e condenado. Um só pecado. Agora imagina quantos pecados tem praticado na face da terra. Olha, para a gente concluir por hoje, visto que todos pecaram, isso significa que todos são merecedores do julgamento de Deus no inferno, segundo Romanos 3:3. Por causa do seu amor, Deus enviou Cristo, o seu Filho, para nos salvar desse julgamento. Aquele texto que ele deu anteriormente aqui. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele morreu na cruz em nosso lugar para pagar a penalidade de nossos pecados. E quando eu digo pagar aqui, não é como alguns hereges dizem por aí, que ele foi para o inferno pagar a Satanás. Não. Esse pagamento que nós estamos falando aqui é vamos dizer assim, fugir uma palavra aqui agora. Satisfazer a justiça de Deus. Deus. Me socorreu em tempo hábil. Veja que ele teve que morrer na cruz. Como morre um pecador. Isso. Só que como ele não tinha pecado, a morte dele foi sacrificial, foi um sacrifício, e favoreceu o perdão porque crê. E a ressurreição dele, porque ele não tinha pecado, por ser retido. Então, sendo julgado em nosso lugar, como você está falando aí, acabou de falar, Jesus, ele satisfez a justiça de Deus e fez possível, né, para nós receber o perdão. Ou seja, Deus não poderia perdoar sem uma satisfação da sua justiça. Como diz lá 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de... Perdão. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Lá em Colossenses 1:20 ele diz assim: e
por meio dele reconciliasse consigo todas as Glória coisas, a Deus. tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Ele, segundo João, lá na sua carta 2:2, 1 João 2:2, ele e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Mais na frente, nós tenhamos amado a Deus, mas vamos parar por aqui, Erika. No nosso programa nós vamos dissecar um pouco esses textos que eu acabei de ler aqui, que vale a pena a gente dar uma dissecada. Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Deus abençoe Erivelto. Amém. Deus abençoe. Uma semana abençoada na presença de Deus. Minha oração é que o Senhor faça você entender esses textos que nós acabamos de ler e os demais que já foram lidos. Que você busque Deus, que você se arrependa dos seus pecados, para que um dia você possa estar com Ele para sempre. Deus abençoe você. Este é o programa De Volta para a Palavra. Eu sou o evangelista Jorge Nascimento e esse é Erivelto Lopes. a paz do Senhor para todos.